E aí, segundou, estamos aqui mais uma vez às 19 e pouquinho para dizer para você que começa mais um episódio de No Ar. Muito boa noite, você já me conhece, Bruno Sangregório, aqui do meu lado meu amigo Guilherme. E aí, Gui, você tá bem, mano? Eu tô bem, e você? Bom, melhor agora, sabe por quê? A gente já vai começar esse episódio no grau, olha aí. Estamos aqui com um vinho de mesa branco seco maravilhoso da Bueno Vinhos, para lembrar da nossa parceria com a Open Mic, que é essa galera que, além de fazer vinho bom, apoia a galera que trabalha com microfone, stand-up comedy e, neste caso, o nosso podcast. Sempre aí Pra com a gente gente. ter um papo equilibrado, calibrado. Olá, dona Zódia Pereira, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, gente. Com licença, a gente vai brindar, pera só um pouquinho. Não, mas ó, Você sentindo o acha? cheirinho, Sentindo hein? o buquê? A gente vai bater um papo com a Nossa, chefa, como é que não vai ter vinho? Tem que ter Que vinho. maravilha, que cheiro bom. Bom, né? Amei. Então, senhores, Começamos com o Tintim? exatamente. Começamos com um brinde pra gente poder abrir os serviços. Bem-vinda, Zódia. Muito bom. É bom, né? Muito bom. Parece que a gente tá comendo uva, né? Né? Muito bom. É bem isso mesmo. É que costuma ser do que é feito o vinho. Aí Verdade. talvez tenha Nossa, mas pareceu essa mesmo. coincidência. Pode Olha, ser foi isso. incrível, porque me deu a impressão que eu estava comendo a uva, então vai ver que é por isso. Pode ser por isso. Senhoras e senhores, para você que está aí e ainda não conhece, se é que alguém que está aí não conhece, eu Ó. duvido muito, estamos aqui com ela, Zódia Pereira, atriz, dubladora, dramaturga também, não? Não, É poetisa. não. Tem uns Também livros não é aí essas de coisas. poesia. Então conta pra gente, Jó. Você consegue enumerar tudo que você já fez nessa carreira artística? Bom, você quer que eu comece por onde? Pode ser por ordem cronológica, ou por ordem de Ó, importância, por ordem alfabética. Não, por ordem aí eu danço. por ordem de amor, sei lá. Não sei bem, porque eu já fiz muita coisa. Eu era declamadora de festa, eu era aquela arroz de festa. Toda festa tinha que eu estar lá declamando com alguma coisa. Você era tipo a mestre de cerimônias, ou não? Era Não, pra eu fazer era o artista convidada. era para fazer o Era performance. para fazer o né? brinde da hora do bolo. Ah, tinha toda festinha, tinha que o horário parava todo mundo, as minhas Pra ouvir Zódia amiguinhas falando. ficavam uma fera. Acabava a brincadeira para elas terem que me ouvir. Olha que sacanagem. Mas então isso você tinha que idade? Ah, 4, 5 anos. Mentira. Ela começou lá atrás mesmo, né? 4, Você 5 falou em ordem anos? cronológica, bicho. Você pediu, eu fui pra O que lá. fosse Agora, mais não fácil. sei se vai dar tempo. Com 4, 5 anos, então, você já estava ali na frente Já de todo dizia mundo. Poesia, já declamava minhas coisinhas. Suas? Não, minha não. A mamãe me passava a listinha lá, o repertório que tinha sido dela, porque mamãe também tinha sido menina artistinha precoce. Olha só. E ela né? escrevia também, né? Mamãe também escrevia, mamãe fazia coisas lindas. Sua mãe, seu pai. Minha avó. Olha aí, a família inteira de artistas, então. É verdade. A gente não teve opção. Não teve pra onde correr. Não, eu pelo menos não tive. Eu não tive. Eu fui indo. Aí eu fiz dança, fiz balé, fiz teatro, fiz televisão. Vendi livro da Abril, de porta em porta. Porta em porta, de porta em enciclopédia? porta. Enciclopédia. Vendi, entrei, me lembro que eu entrei na casa de um cara e o cara não queria comprar livro de jeito nenhum. E eu estava precisando, eu precisava vender, porque eu tinha 2 filhos para criar. Aí eu olhei assim a casa do cara, o cara estava reformando, estava derrubando coisa. Eu digo, olha, meu amigo, esta coleção aqui, tá vendo? Ela é azul profundo. Se você coloca na estante, naquele espaço ali, vai ficar perfeita. Aí você pode juntar essa outra, que é nessa outra cor, que faz um... Vendi 2 Vendeu como coleções. decoração. Pra decorar. Ou seja, é paisagista também. Nossa senhora. Design de interiores. Comprou na hora as 2 Que coisas. maravilha. Vendi lingerie, vendi filtro de ozônio. Logo lá, e faz tempo, quando começou a vender negócio, de porta em porta também. Caramba. Filtro bastante. Ih, meu filho, já fiz coisa que até Deus duvida. Mas e como atriz, o que você fez? Como é que... Conta um pouco rapidamente, assim, porque o foco não é esse, mas nem todo mundo
sabe ainda da história da Zódia, acho que é importante lembrar. Onde é que você começa a tua carreira artística? Como é que você chega em São Paulo, TV e em que momento chega a dublagem? Eu começo Por quê? em Recife, no Teatro Amador, né? Você é de lá? Não, Nascida lá? eu sou de Natal. Natal? Eu sou de Natal. E aí foi parar em Recife? Aí fui para Recife com uns 3 aninhos, mais ou menos. Por isso eu comecei lá. Aí eu começo, com 10 anos eu me apresento no Teatro Municipal de Alagoas, Marechal Deodoro. Depois, com 13, eu me apresento no primeiro espetáculo adulto. Eu me apresentei com 13 anos, que era O Tempo e os Cônoes, de Priestley. E eu me profissionalizo aos 16, 17 anos, quando acontece o golpe militar. Eu não sei se a gente podia entrar nesse pedaço, mas Claro. é quando eu me profissionalizo. A casa é sua, fica à vontade. Você pode falar o que você Eu me quiser. profissionalizo exatamente por causa do golpe militar, porque meu pai, que era quem sustentava a família, foi para a clandestinidade, ele era perseguido político, porque ele tinha sido secretário de Arraiz, né? E aí alguém precisava sustentar a casa, porque ficou... As minhas 2 irmãs mais velhas estavam fazendo a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Olha. E em casa tinha eu, mamãe e a minha irmãzinha, que tinha 2 aninhos na época. E a única coisa que eu sabia fazer era teatro e dançar. Aí eu fui contratada pela televisão como bailarina e estreiei no teatro profissional, fazendo A Hora Marcada, de Isaac Gondim, só. e a seguir O Beijo no Asfalto, Olha só, que maravilha. Isso tudo lá. lá em Recife. Recife. em Mas aí você se Recife. profissionaliza, então, antes da regulamentação da lei? Muito antes. Isso eu estou falando 64. 64, né, que Eu foi me o golpe. profissionalizo em 64. É quando eu tenho o meu primeiro contrato, minha carteira assinada, né? Eu fui contratada pela televisão e no teatro eu tinha um contrato de trabalho também. Lá no E aí você no fez grupo, TV lá. era Artistas Profissionais Unidos. Aham. Maravilha. E depois veio fazer TV aqui também. Quando é Aí, que você chega em São Paulo? Eu veio para São Paulo em 66, porque meu pai ainda estava em Recife, mas a perseguição começou, né, a busca pelos inimigos, né, segundo eles, do status quo, começa a apertar e meu pai não consegue continuar em Recife na clandestinidade, porque ele tinha estreado o filme que ele tinha feito como ator, estreia em 64. Nossa Senhora. Né? E aí, então, é muito engraçada essa história, porque o cinema ficou cheio de fotógrafos, porque tinha uma lenda que meu pai estava correndo por Recife vestido de padre. E aí Já ouvi essa história. eles foram lá e ver se meu pai não estava na Não plateia. aparecia ali. Para dar uma daquele, como é que era o nome dele, o que fez vocês devem saber mais do que eu, não tenho muita memória para essas coisas, o Flintstone, o que fazia o Fred. O dublador dele? O dublador. O Marcos Matias? Marcos Matias era o tipo de ator que ele fazia muito filme pornô, né? Ele fazia muito filme nacional. E ele ia para o cinema assistir o filme e quando ele aparecia em cena, ele riscava o isqueiro e fazia assim. Eles achavam que meu pai ia fazer parecido. Só que não, né? Só que não. Então, quando você diz clandestinidade, é escondido mesmo, não põe a cara pra fora. Não, clandestinidade absolutamente. não é Tava só- sendo caçado, né? Não é só no anonimato, não é só... Não, realmente, meu pai era ator, fazia maquiagem, né? Porque quando ele estreia, por exemplo, tem 2 espetáculos que ele faz um pouquinho antes, né? Pelo TPN em Recife. Foi, aliás, o primeiro grande escândalo político. Que quando o Gil foi ministro, lembram da história quando o Gil foi ministro da Cultura? Foi um escândalo, um cantor, um artista, ministro, ele foi fazer show, não podia. E meu pai, na época que estava estreando no Teatro Popular do Nordeste, ele era secretário de Miguel Arraes. E foi um escândalo. Ninguém entendia como é que o secretário de governo estava no palco fazendo uma peça. Podia ser artista. Né? De quem? E aí, como é que você vem parar, então? Sai Pois de lá e vem quando parar meu pai fica muito perigoso para ele continuar lá, ele vem para cá, porque meu pai não conseguia ficar longe da família.
Então ele veio para o Sudeste achando que aqui ele teria mais segurança. Aí a gente vem junto. Eu vim de navio, inclusive. com a minha Direto para irmã. São Paulo? Não, fui direto para o Rio. Rio primeiro? Direto para o Rio. Mas eu não me adaptei muito ao Rio, não. E aí meu pai veio para São Paulo e eu vim junto com ele, porque aqui tinha mais espaço, né? Eu ainda busquei alguns caminhos no Rio e não consegui, apesar de ter muitos amigos. E é engraçado que a minha estreia em São Paulo é com o pessoal do Rio de Janeiro. Né? Eu estreiei com o Grupo Opinião do Rio de Janeiro no Teatro Ruth Escobar, fazendo Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Foi minha primeira peça em São Paulo. E nisso, então, tuas irmãs estavam ainda no Rio de Janeiro fazendo faculdade? Não, elas terminaram a faculdade em 64, 65. Mas todo mundo para São Paulo? Não, veio só você e Veio seu pai? todo mundo, veio toda a família, veio a família inteira. É. E aí você chega na televisão em que ano? Em São Paulo? É. 67. Eu entro na televisão na inauguração da TV Bandeirantes. Inauguração, Olha olha só. É duro a 67. gente contar a história, né? Porque todo mundo começa a fazer Minha mãe conta. tinha 4 anos, ela não ia Para lembrar. com isso, menino. Que coisa mais desagradável. E você estreia com o que lá na Band? Eu estreio com a novela, a primeira novela da Bandeirante, que foi Os Miseráveis. Era uma novela fantástica, com um elenco de alto É a padrão. adaptação mesmo do Les Miserables? Não, ou não? É Sim. só o nome? É? Sim. Não é só o nome que é aí? Não, era a direção do Walter Negrão, com o elenco assim, da mais alta estirpe do cinema nacional. Né? E eu estreiei fazendo uma menina lá. Mas como sempre fui muito metida, né? Porque a minha irmãzinha, a Ania, já tinha estreado comigo em Recife, na televisão lá. Ela tinha 3 aninhos lá. E precisava de uma menina para fazer a Cosette menina. Uhum. E aí a Ania foi fazer. Só que naquela época não tinha nenhum cuidado com criança, né? E a gente gravava assim a madrugada inteira, né? E um dia a gente estava lá gravando e a Ania, eu queria levar a Ania embora e não deixavam, porque não, ela ainda tem uma cena, não sei o que, 2 horas da manhã eu peguei a menina, botei no carro e fui embora. No dia seguinte estava o escândalo montado, né? Isso você estava com que idade já? Eu já era metida. Eu estava com 19. Eu sempre fui meio metida, assim, sempre fui meio audaciosa. Aí a Cosette cresceu de um dia para o outro, cortaram né, a Ania, e eu sumi da novela também. Mas eu não podia ser mandada embora, porque eu era, não era contratada pela novela, eu era Você era contratada pela Band. pela Band. E aí você ficou por lá, então? Aí eu fiquei por lá. E aí eu codifiquei, aí fui fazer programa humorístico, né? Que era o que tinha. Eu assim, nossa, era uma ofensa, porque eu era atriz dramática, mas eu podia fazer o que era o que tinha para fazer. E aí eu fiquei, e aí aí fui fazer Zé do Caixão, Olha só. quando o Zé do Caixão vai para a Bandeirante, né? De repente a Bandeirante resolve que podia elitizar um pouco aquele programa dele, que era, né? Aí começa a reescrever as histórias e pôr o seu elenco para fazer. Nossa. Caiu a audiência, cara. Nossa. Público é público, né? Não Nós tem jeito. derrubamos o Não, programa deixou de do ser Zé. aquela trecheira, né? Virou novela. Inclusive, nessa época, eu fazia, junto com o Arthur Miranda e Roberto, que era aquele que fazia o cara da Guaraná Antártica. Como é que era o nome dele? Foi um comercial, ficou muito famoso na época, eu não lembro agora. Nós 3 fazíamos, às 6 horas da tarde, diariamente, uma sequência humorística que chamava Sessão das 18. E na sexta-feira... Não era ao vivo. Já era? Não era ao vivo, o seu humorismo Se era ao era vivo. diariamente, sempre às 18. Não, mas ou gravava e soltava esse horário. Não era ao vivo. Mas o Zé do Caixão era gravado. Uhum. E na sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente tinha um quadro chamado Zé do Colchão. Eu entrava no humorismo e à noite eu entrava no Zé do Caixão. Muito bom. E aí depois disso eu fui, aí foi quando chegou o Sítio do Pica-Pau Amarelo lá, né? Que ano foi? final de 67. Foi tudo muito rápido, então. Né, dessa chegada. Como é que foi essa sua chegada em São Paulo?
a saída eu lá de saí- Recife e Pois tudo, como é que eu foi sa- pra foi você? muito rápido, porque eu saí, eu vim e fiz se correr o bicho pega, se ficar o bicho Uhum. come. E aí o Teatro de Arena começou a fazer teste. E aí eu fui pro Teatro de Arena. Passei lá nos testes que eles fizeram e entrei no Núcleo 2 do Teatro de Arena. E como é que foi pra Zódia essa mudança assim na vida dela mesmo? Foi assustadora. Eu saí de Recife muito mal. Eu chorei a viagem inteira, eram 3 dias de viagem de navio. Eu me tranquei no camarote na hora que ele chegou no Rio de Janeiro, porque eu não queria ver a entrada no Rio, porque eu sabia que era definitiva a minha saída de Recife. E Recife tinha sido muito importante para mim. Foi a infância, adolescência, o primeiro amor. Foi o desenvolvimento todo, né? Os amigos, as primeiras grandes dores, porque foi no dia 1º de abril de 64, eu perdi 2 amigos na Avenida Guararapes, né, quando o Exército atirou num grupo de estudantes. Então, é uma história de muita dor, de muita alegria, de muito amor, de descoberta profissional. Uhum. Eu saí de lá de estrela, eu tinha fã-clube, sabe? Foi tudo muito rápido em Recife. E meu ego estava lá em cima, né? Então, quando eu chego em São Paulo, o bichinho cai no chão, cai na real e diz, e agora, quem sou eu? Foi bem desafiante essa retomada de Zódia. E aí você Apesar de ter sido rápido. engoliu esse orgulho ferido todo e foi pra luta. Metida, né? Brigando com o diretor da novela, sabe? Assim, eu engoli meu orgulho assim. Vou embora, não faço mais. E aí chega o sítio do Pica-Pau Amarelo e você vai fazer Ai, Emília. não, eu E nos- o quando que o é sítio- que isso muda? Quando o sítio chega, eu vou fazer a coisa que eu mais queria no mundo. Eu fiz o Peter Pan, cara. Personagem apaixonante. Eu era louca por Peter Pan. E eu vou de Peter Pan. Foi maravilhoso. O meu Capitão Gancho era o Renato Consorte. Olha. Foi maravilhoso. Aí o pessoal do sítio lá brigou com a produção e brigou com a Bandeirante. E foram embora, largaram o programa. O elenco. O elenco inteiro. Ah, o elenco. O elenco Achei inteiro. que fosse a produção, direção. Não, porque durante muito tempo foi o Júlio Gouveia quem produziu o programa. Mas o Júlio se cansou, ele era psiquiatra, médico, né? E aí a Lúcia Lambertini continuou produzindo e dirigindo o projeto. Quando foi para Bandeirante, quem foi convidado foi o Júlio Gouveia. E eu acho que aí houve algum incômodo, não sei. Eu sei que a Lúcia saiu com todo o elenco que ela considerava sendo dela. Então o sítio Então, começa surgiu ali onde? pra você porque você era contratada da Band e precisava de alguém pro elenco daquela primeira versão. Aí eu fui chamada, assim, gentilmente, Precisamos pôr ela pra na fazer alguma direção coisa. artística e disseram assim, olha, Zódia, a partir de amanhã você vai fazer Emília. Eu digo, vou não. De jeito nenhum, cara. Você tá doido? Vou substituir uma atriz que está há 15 anos? Faço isso não. Ele disse, tá bom, então você está demitida. Eu digo, quando eu começo? Quer dizer que já tinha tudo isso a primeira versão, 15 anos. Eu tinha Não, era isso aluguel, porque assim, eu sempre ouvi, beleza, você fez a segunda Emília. Mas eu achei que tivesse sido a segunda Emília na Band, então agora E foi na Band, porque a Band começa com a Lúcia Lambertini. ela começa com a Luciana. Com a Lúcia. Mas teve antes em outra emissora? Sim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo começa no Canal 3. Qual é o canal Antes, 3? antes do canal, Eu lembro antes do da TV 2. Tupi, era TV educativa, acho. Tá, então começa lá e aí sai de lá e vai pra Band. Ele começa lá, muitos anos na TV Tupi, né? Acho que teve um tempo na TV Cultura, não tenho certeza disso. Mas o Júlio é convidado quando a Band inaugura. Entendi. Acho que fazia um período que eles estavam fora do ar. Eu me lembro que havia, olha que eles vão buscar agora o Sítio do Pica-Pau Amarelo de novo no ar. Havia uma... E eu adorei quando fui fazer o Peter Pan, gente. Me senti realizada. Agora, diante do convite gentil da TV Bandeirantes, eu me lembrei que eu pagava aluguel. Né? Já Tava morava... com dois Já tinha filhos pra Não, criar. não tinha? não tinha não. Nessa época não tinha ninguém, era eu com eu, mas era eu que pagava todas as minhas contas. Aham.
Eu tinha 20 anos, 19 para 20. E aí, então tá, né? Já que vocês insistem, né? E são tão delicados. Fazem tanta questão. Não, e foi tão terrível, cara, isso, você não imagina. Aí eu fui ensaiar, aí foi chamado Everton de Castro, né, para fazer o Visconde de Sabugosa. Montou todo o elenco e ensaiamos durante um período e fomos para a estreia. No dia da estreia, prontinha, maquiada, linda. Aí me dirijo para o estúdio, eu me lembro até hoje que eram os estúdios imensos que tinha na Bandeirante, e a gente entrava pela lateral. Eu sei que abriram, estava aberta a porta que dava para o corredorzão, assim, aquela porta enorme, e eu cheguei na porta assim e travei. Não foi? Não ia. Hoje eu sei que eu tive uma crise de pânico. Naquela época ninguém tinha essas coisas, né? Hoje, aquilo foi uma crise de pânico. Relembrando todos os sintomas. Eu parei e eu tremia como uma vara verde, assim, Caramba. chorava, quer dizer, tive que refazer. Foi uma crise, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia falar. Por sorte, Júlio era psiquiatra. Essa foi a estreia da Emília, o primeiro dia de gravação Foi, com a Emília. primeiro dia. Que era gravado já. Mas a gente gravava de dia para ir pro ar de noite. Nossa, Então, era gravação ao vivo. então você travar, atrasar as gravações Foi um e tudo, terror. era uma linha ali Com certeza. terrível. Com certeza. Não era feito como uma novela, então, era tipo teatro não, mesmo, né? era o episódio do dia. Que loucura. Era o episódio do dia. Só gravava porque tinha que mudar de cena, Aham. né? Às vezes dá pra gente fazer continuidade, às vezes não Mas dá. fazendo um paralelo com aquela Zódia que você deixou lá em Recife, que tinha fã-clube, que já estava estrela, e que chega em São Paulo e que não tem nada e começa do zero e tem essa mudança muito brusca. Como é que isso, a Emília se reflete nessa história? Porque provavelmente você começou a ganhar a partir dali também uma visibilidade maior, Mas um foi muito público. complicado, porque eu era Substituta, né? assistente do Júlio, De direção? de direção. E aí, quem atendia os primeiros telefonemas das pessoas que estavam assistindo as mudanças era eu. Você. Então o povo ligava para falar mal Pra da falar mal Emília de porque mim. trocou e você atendia. Exatamente. Sensacional. Geralmente as mães, né? Porque as crianças não. E houve as isso? mães é que tinham perdido as suas bonecas. E houve isso? Tinha já essa relação do público com os artistas ali, É né? lógico, 15 anos, o né? sítio tinha 15 anos no ar, cara. E aquelas mães eram as donas daquela Emília. Tomaram a boneca delas. Entendeu? Que elas, é verdade, já eram mães, mas elas eram as meninas que acompanhavam lá atrás. Exato. Foi um desafio. As crianças me adoraram, não tive nenhum problema com as crianças. Mas até que as crianças convencessem as suas mães. Quer dizer, então, que desde aquela época a gente já tem o famoso caso do estragaram a minha infância. Ah, sim, claro. Isso sempre, né? Sempre. Tem muita infância sendo estragada o tempo Há todo. eu acho. muito tempo. Porque as pessoas se apossam, né, das suas histórias, das suas, principalmente as coisas ligadas à infância mesmo, né? É delas. Da mesma forma que elas não gostam de dividir a boneca, ou os meninos não querem dividir o carrinho, né? As suas lembranças, então, são... Mas em algum momento a Emília te trouxe esse conforto de tipo, agora eu tô segura, agora eu tô como atriz, tô A estabelecida. Emília foi tão ou perigosa não? para mim quanto foi a minha estreia em Recife, o meu fã-clube e tudo aquilo que aconteceu em Recife. Porque a Emília tem umas coisas parecidas comigo, né? Então, eu me identifiquei muito com a Emília. Com a personalidade com dela. a personalidade dela, né? Ela é o alter ego do Lobato. Ela é desaforenta, né? Ela é ousada. Ela é ousada. E Ela é de Sagitário também? eu acho que Sabe? ela deve ser Sagitário. Com Sagitário. E deve ser que nem eu, Sagitário e Áries. Porque não é possível, nós somos muito. E foi um perigo, porque inclusive para me libertar da Emília depois demorou muito. Mas foi muito desafiante porque ela entrou em mim e eu virei Emília, né? Eu podia ser, porque o personagem me dava essa... Né? Sim, porque todo Mas- dia você estava fazendo, né? Mesmo fora, mesmo quando desligava a câmera, que você saía de lá, você acha que ainda Eu acho- carregava isso? Sim, porque era Era muito Emília para todo mundo, né?
Para pra pensar. As pessoas iam falar com ela, era a Emília, né? Além de tudo, ela tinha uma identidade muito forte comigo. A gente era muito parecido, cara. Então você acha que no seu dia a dia você começou a se comportar igual? Sim, porque eu não é que eu me comportava igual a Emília. É que nós éramos muito parecidas. Caramba. É muito maluco isso, né? Porque na dublagem a gente sabe que tem alguns atores que às vezes carregam pra si, né, seus personagens e não, porque eu sou fulano, isso aí não é. Porque tem uma identificação. Tem a identificação, tem o rapport e tal, mas ainda assim, o tempo que você tem dentro do estúdio É fazendo a diferente. personagem é muito Eu menor. Agora, você fazia- viver essa personagem diariamente... Eu Você fazia era o 8 a figurino, você 10 horas incorporava, diárias de Emília. Aham. A maquiagem levava 1 hora. A gente entrava na televisão às 7 horas da manhã. Começava a gravar às 9. E era o dia inteiro aquilo, era aquilo. Né? Teve no final do sítio tem uma fase gostosa, que é quando o Júlio, já um pouco cansado, né? Porque era muito puxado, ele começa a fazer a Emília pedir histórias. Aí foi uma fase muito legal, porque eu não sei se vocês viram alguma coisa, abria o sítio com ele pegando o livro na estante e abrindo o livro, e a Emília entrava e começava a cutucar para saber o que é que ele ia contar, né? Ah, ele era quem contava. Era ele que contava a história. E aí a Emília geralmente entrava e atrapalhava ele. E no final ela começa a entrar e diz, conta outra história, não tem uma outra coisa que a gente possa contar? E ele começa a contar contos. E aí nós do elenco começamos a fazer outros personagens. Então eram os personagens fazendo outros exato, personagens. Era Legal. a Emília que pedia, mas quem fazia já não era mais a Emília, era Era a a Zódia Zódia fazendo interpretando personagem. outras coisas. Então você saía mesmo, não tinha que fazer a Emília Não, fazendo não, a Julieta, não, por não, exemplo. Não. Que legal. E aí foi maravilhoso, realmente. Aí foi uma fase artisticamente muito rica. Que eu fiz coisas incríveis, assim, de Isso tudo personagens. ali no final dos anos 60 ainda. Foi até que Isso ano? é 71. 68 inteiro. Aham. Mas durou quanto tempo essa Né? fase de Até Emília? comecinho de 69, quando o Júlio desiste e acaba o contrato dele. Acho que tinha um contrato, não sei. Então isso tudo dura 1 ano e meio, mais ou menos. É. É muito rápido. A Bandeirante inaugura em maio de 67. É tudo muito rápido, né? Aliás, se eu paro para contar a minha história, quando eu começo a contar que eu fiz teatro, que eu aprendi com Boal, realmente houve uma fase muito... Efervescente. Quase tudo ao mesmo tempo. Quase tudo ao mesmo tempo. Quando eu fiz o espetáculo do Barbosa Leste, onde eu sou a única nordestina no mundo que foi prenda gaúcha, né? Eu fazia parte de um grupo de tradição gaúcha, né? Eu dançava num grupo de tradição gaúcha por causa dessa peça. Olha só. E tudo isso acontece entre 66 e 67. É uma loucura, né? Que loucura. E o que muda na vida da Zódia com a chegada e esse pós-sítio? Tudo porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha família. E nesse período eu tinha que manter uma certa distância da minha família. A minha irmãzinha, né, a Ania era como se fosse minha filha, porque quando ela nasceu eu ia fazer 15 anos. Então ficar longe da Ania, longe de mamãe, longe de papai, porque papai era tipo meio patriarca, né, aquele cara que tinha... Durante todo o tempo da clandestinidade de papai, eles só não pegaram meu pai antes, porque eles não acreditavam que comunista tinha família. Olha só. Porque na cabeça deles, comunista comia criancinha, né? Era vilão, né? Era o lobo mau. E meu pai não conseguia ficar longe Então da ele família. estava foragido dentro de casa. Não, e junto com a família. E ninguém nós acreditava. estávamos sempre juntos, todo domingo, aniversário. Sabe como a Nádia fala no vídeo, né? Dia do papagaio, dia do cachorro. Papai estava lá junto com a gente, sempre. E você se afasta por conta de trabalho. E eu vou morar fora, eu só não fiquei morando com ele. Para as minhas idas e vindas seria mais fácil. Mas só no sábado e domingo a gente estava junto. Tanto que meu filho mais velho traz o nome de meu pai. Sim. E somente hoje eu entendo, quando a gente voltou da maternidade, ele foi me visitar na maternidade, cara. Caramba. Ele foi lá, entrou para ver o neto. Mas quando a gente sai de maternidade, a gente vai direto para casa dele. Era um cuidado assim. A gente foi direto para casa do papai
E aí a gente entrega aquele cartãozinho do bebê, aquela lembrancinha. Sim, né? sim. E aí ele... Hoje em dia é QR Code. É? No pé, você carimba no pé do neném o QR Code e Coisa depois você escaneia. feia. Era bonitinho assim. Eu, Irã, papai e mamãe, agradecendo a sua, né? Aham. Quando papai viu o nome dele, Ele não sabia. não, ele não sabia. E há muitos anos ele não via o nome dele grafado. Eu me lembro da expressão de meu pai. Eu acho que ele deve ter tido uma confusão de emoções e sentimentos. Emoção, alegria por estar recebendo o neto com o nome, o medo de Aham. estar vendo o De neto com o nome dele Tente isso e sabendo, carregar alguma e coisa. saber das consequências que aquilo... Sabe, eu me lembro da confusão do rosto do meu pai. No momento eu era muito imatura ainda para entender tudo aquilo. É, nem pensou, né? Só Não, vou fazer só uma homenagem, pensei- não pensou no exatamente. perigo. Na verdade, quem fez a homenagem nem fui eu, foi o Gilberto. Então, ia chegar no Gilberto, senão a gente pula queima etapa. Então, beleza, tava na televisão, rolou a Emília e tal. Em que momento você conhece o Gilberto nessa história? Quando é que casa e chegam as crianças? Só pra Nossa, entender. é outra coisa muito rápida na vida É, né? da gente. A vida foi... Na vida da gente, ótimo, né? Na sua Na vida, no sua. caso, né? Não, no caso a minha e da do Gilberto. Ah, tá. Nós nos conhecemos, eu estava no final do meu contrato na Bandeirante. Quem me apresentou foi o Older Casarré, que era Olha aí. muito meu amigo, que trabalhava, Pra quem sabe da história da dublagem, sabe quem era, né? né? Então, a gente estava no restaurante, no Eduardo's. Olha aí. E isso foi em torno de novembro de 69. Novembro? É. Novembro de 69. Eu me lembro que foi o meu aniversário foi logo a seguir, né? 5 de dezembro. E eu me lembro que o Gilberto me deu 3 presentes bonitinhos. E me deu um cartãozinho que eu tenho guardado até hoje. Esse cartãozinho que veio nesses presentes. De 69. 69. Outro dia eu mexendo nas coisas, estava lá o cartãozinho. Um cartão com uma dedicatória ou um cartão pessoal? Um cartão de dedicatória, né? E aí, no dia 31 de dezembro, no dia 5 de dezembro, ele me dá uma aliança de noivado. A gente devia ter um mês que tinha se conhecido. Não, peraí. Vamos voltar aqui É, agora, um fiquei pouco meio rápido, confuso. eu diria. Um mês de 5 oi. de novembro, Com licença. A gente se conheceu, mais ou se menos. conheceu. É. Assim, tipo, foi o primeiro... Fomos apresentar. Foi o primeiro oi, tudo bem? E ele te deu um presente. Não, ele me deu presente no meu aniversário um mês depois. Que Uma foi o... aliança. Não, mas Em dezembro. Não, mas teve o negócio do cartãozinho que Foi foi... em dezembro, Foi em junto com o meu- dezembro. Conheci em novembro e em dezembro, com Com um os- mês os de. presentes. Que eles estavam ficando, já ficava naquela época? Já estava noiva. Já tava noiva. E aí, junto com isso, veio o pedido de casamento, o anel de noivado. Exatamente. Exatamente. Aí a gente ficou noivo. E aí, Muito daí, bem. 3 semanas eles casaram. Tudo bem. Mas não, deixa- não, porque no dia 31 de dezembro eu acabei. Eu acabei porque a gente foi para uma festa de amigos meus. Onde estava Ronaldo Ciambrone, Carlinhos Silveira, Zé Luiz Rode, toda a minha gangue, a minha turma, fizeram um Réveillon, a gente foi para lá. E o Gilberto teve uma crise de ciúme dos meus amigos. Aí eu digo, tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Não, meu amigo, tá louco? Minha vida, a sua vida, a sua vida. Me larga, me deixa sambar. Aí acabei. Aí, 31 de janeiro nós casamos. Então você que tá aí, ajuda a gente aqui a montar um cronograma. 31 de dezembro. A gente saiu ali de 5 de novembro, conheceram. De 5 de novembro até 5 de dezembro, vocês namoraram. E Isso. noivaram. Isso. E aí em 5 de dezembro, nós ficamos noivaram. noivos. É. E aí de 5 de dezembro até 31 de dezembro, vocês estavam noivos. Tava, mas aí acabou. Aí Em acabou. 31 de dezembro acabou tudo. Tudo. Mas em 31 de janeiro vocês casaram. Casemos. O que aconteceu nesse miolo aqui de janeiro? É melhor me perguntar. Não E sei, aí? acho que a gente foi conversando. Mas não bater papo. E aí então voltar não era bem isso, pô, desculpa, foi sem querer e... Nessa época ele estava ensaiando para fazer o balcão, o Gilberto.
Ele ia fazer o balcão, estava ensaiando, mas não deu certo. Tá, e aí em 31 de janeiro casaram, Não, em 31 e de aí janeiro a gente em fez 31 de foi fevereiro o foi Irã nasceu. casamento, não, senhor. Casamento civil. Casamento religioso. Religioso. 31 de dezembro, 14 de março, casamento civil. Tá. Que foi mas também foi só no cartório que a gente não tinha um tostão. Lembrando que nisso, em janeiro, eu sou demitida da Bandeirante. Porque até então eu era a última atriz contratada da emissora. Olha só. Porque no meio do ano houve o incêndio da Bandeirante. Uhum. Queimou tudo, né? Quando queimou, não só a TV Bandeirantes, a Record, a Excel, queimaram toda, assim, muito sem querer, querendo, todas as emissoras de TV Pegaram fogo. de São Paulo Mas acontece. pegaram fogo. Acontece, faz calor. Pois é. É, Foi uma coisa assim bem é interessante. os rolos na de época. celulose, né? E antigamente tinha menos preocupação com segurança. E aí com- todo não tinha mundo foi TPM, pra não rua, inflamava. todo mundo... Pois é. E aí eu sou demitida, e aí eu pego o meu... A sua rescisão a toda. minha rescisão toda, e na época os sindicatos tinham uma cooperativa, né? Tinha o BNH, né? E tinha a Coab, Uhum. né? Que era a cooperativa habitacional, e que era feita com sindicatos. E eu peguei esse dinheiro, o sindicato estava com uma série de apartamentos, de casas, eu dei entrada numa casa para mim. E aí, né, dia 31 de janeiro a gente casa no religioso, que foi uma coisa bem fechada, só pra gente, na verdade foi uma cerimônia espírita. E 14 de fevereiro a gente casa, porque, bom, vamos casar antes, porque o Gilberto fazia aniversário dia 14 de março. E a gente não queria entrar no inferno astral dele, que ia complicar tudo. Entendeu? É, foi Toda uma exatamente o mês questão antes, 14 de astrológica março. aí. Pois é. Aí, Você vê que eles, tudo era de mês em mês, né? De mês em mês, De é 5 de impressionante. novembro a 5 de dezembro, de 31 de dezembro a 31 E o de pessoal janeiro. fala, não, antigamente a vida era menos Por isso que eu corrida, o brinquei, pessoal então. aproveitava mais. 31 de fevereiro o Irã nasceu. não, ele nasce no ano seguinte, sua língua ferina. Porque aí a gente vai, a gente começa a fazer teatro, né? Eu, Gilberto, a gente estava ensaiando Isso tudo vocês estavam ali. o álbum de família. a gente Então tava isso tudo fazendo. permeado só pelo teatro ainda. Pelo teatro. Pelo E TV, teatro. né? Não, nessa Já não época tava mais. já Mas não não era galã de TV também? Não, depois ele entra Depois. na TV depois. A gente estava ensaiando o álbum de família, quando nós Você casamos. saiu da Bandeirantes, você não se interessou em ir mais pra televisão ou não aconteceu? Não, porque aí eu já estava envolvida com o Gilberto, né? A minha preocupação na época já não era mais ir para TV. A gente estava... A preocupação era Era o outra. casamento. Tá. Pois é, aí nessa história... Você estava fazendo teatro, ensaiamos beleza. o álbum de família, foi a primeira montagem depois de 30 anos de censura do texto. O texto nunca tinha sido montado. Foi uma produção da Ana Maria Dias. E nós fizemos, o Gilberto e eu fizemos essa montagem, foi lindíssima, uma direção do Jaime Barcelos. Um espetáculo realmente magnífico, maravilhoso. Deixa eu só fazer um comentário Aí eu rapidinho. fico grávida. A gente vacilou, né? Tinha que ter chamado o Gilberto pra sentar aqui também nesse bate-papo. Meu Deus, esse papo não acabava Ia nunca. ser Ah, mas maravilhoso, aí você- porque eles estão lembrando datas, e aí Não cada um sei ia se falar ele- uma data, Ah, lembrar uma coisa desculpe, eu acho que ele diferente. não lembra. Cara. Deixa como Ia tá. ser ótimo esse papo Deixa com os como dois. tá, porque eu acho que ele não vai lembrar de certos detalhes. Olha só, se você quiser um repeteco desse papo aqui com os dois juntos, comenta aí embaixo, que aí a gente organiza essa Gente. história. Ao vivo, vamos fazer um Fazer ao um ao vivo vivo. do Gente, ar vai ser um com Deus nos Zódio e acuda. Gilberto. Acho que não vai dar certo. Acho melhor vocês não solicitarem esse pedaço. Aí a gente faz o álbum de família e eu fico grávida durante o álbum de família. Aí eu abandonei o espetáculo. E aí, grávida, eu fiquei só grávida. Né? E Gilberto teve que ir à luta. Gilberto já dublava nessa época? Ele já dublava, ele estava dublando bem antes, né? Ele fazia o robô Já do fazia o Perdidos robô do- no Espaço. Foi como Olha foi só. apresentado a ele. Aí fazia uma brincadeira que o Irã era filho do robô com a Emília. Então, de alguma forma, a dublagem já ajudava a dar suporte financeiro para essa família que estava acontecendo Não, ali. porque a Não. dublagem não pagava, cara. Como assim? A dublagem recebia? Gente, mas naquela época não. Tá. Naquela época, se chegava no sábado, às vezes o Gilberto chegava com o que seria R$10 hoje. Então vocês viviam de teatro mesmo.
vivia de teatro. Aí o Gilberto começa a fazer boate, começa a fazer comercial. Mas E fazia aí boate, ele como entra assim? na televisão. Ele Ele, dançava? ele entrou, ele começa, nessa época que ele foi chamado para substituir, como era o nome dele? Não lembro o nome dele. Havia um espetáculo muito famoso na época, que era Lei Girls, Uhum. era um espetáculo de travestis, e que tinha um galã. E ele é convidado para ser esse galã. Entendi. Isso era teatro de Fazia revista, boate. não? Era um teatro de revista, tinha striptease, era no Teatro das Nações, inclusive. Não, no Teatro das Nações, no Teatro Menor, no Teatro de Arte, que ficava na frente. E aí como ele foi pagar as contas, né? Porque aí geralmente, todas as contas, quando nós nos casamos, eu já morava sozinha, o Gilberto morava com o pai dele. Uhum. Então, quem bancava as contas, de um modo geral, quem estava mais habilitado era eu, e de repente sobrou para ele, coitado, ele teve que correr. Aí ele foi fazer comercial, aí foi quando ele entrou na TV Tupi. Nessa época ele fez, acho que ele entra para fazer o Bellamy, primeiro, depois ele faz do Hospital, que tem até uma cena minha com o Irã, aí o Irã já tinha nascido, né? Tem uma cena minha no hospital com o Irã, com 9 meses. Isso. É, uma cena bem bonitinha, o Irã bem gorduchinho, muito gostoso. E eu só podia fazer pontinhas, né? Porque Porque afinal de Não contas podia agora você era abraçar, mãe. eu tinha Mas aí nós nos separamos e aí eu tive que ir à luta. Aí eu fui pra TV Record, fiz 2 ou 3 novelas na Mas vocês Record. se separaram, o Irã já tinha uns 10 anos, né? Você tá louco? Não, como Não, assim? meu filho. Eu me separo, o Irã tá com um ano. É tudo muito rápido É mesmo. tudo né? muito rápido. Eu acho que devia ter em torno de um ano, quando a gente se separou a primeira vez. Aí eu voltei. Porque também aí eu não iria voltar, foi bom, porque eu voltei pra televisão. Né? Aí eu fiz 3 novelas na Tirou Record. Aí folga do Gilberto, foi fazer mas uma aí nós novela. volta. Aí nós volta. É, É, porque porque o tem Hermes um tem que Hermes pra aparecer, nascer. Pois exato. é, aí nós volta, porque o Gilberto estava fazendo Ricardo III. E aí eu fui assistir o espetáculo. Não sei como é que foi, eu sei que aí Foi. a gente voltou. Aham. Né? E nesse vai e volta, aí vem o Hermes. Mas aí já é depois. Isso aí já. Depois de um ano, a gente voltou, ficamos juntos ainda. Ele vai embora, o Irã devia estar perto dos 3 anos, que é quando o meu pai desaparece de verdade, quando meu pai é sequestrado E aí, e de morto. Né? O Irã tinha 3 anos. Quando minha mãe é levada da minha casa, eles invadem minha casa, levam minha mãe, torturam a mamãe. Isso, o Irã tinha 3 anos, foi muito traumático, porque o Irã era muito imagino. ligado a papai e tinha acabado de Esse período, perder o pai, né? esse período todo, então, dessa infância do Irã e tudo, Ele perdeu havia o ainda pai e o o avô ao contato. mesmo tempo, né? Ainda havia o contato Sim, com teu pai. Sim, meu pai era louco pelo Irã. Meu pai era louco. Ele não conheceu o Hermes. Ele não conheceu o Hermes porque ele desaparece, o Irã tinha 3 anos. O Hermes tem quanto de diferença? 5 anos e 5 meio. anos. É. Achei que era menor essa diferença. Não, são 5 anos Tá. e meio. E você diz, né, seu pai foi sequestrado e morto. É claro que essa informação vocês não tiveram naquele momento, né? Não, naquele momento a gente só sabia que Que ele tinha sumido, né? Desaparecido político. A gente sabia que ele tinha sido preso, exatamente porque ele não apareceu mais em casa. Sim, digo, a constatação de que ele havia sido Não, essa morto, prova isso nós só fomos ter a certeza oficial em 1990. Isso acontece em 75. E ele simplesmente saiu um dia e não voltou mais. Não Exatamente. foi levado embora da tua casa, nem nada. Não, porque ele já não estava mais junto com a gente. Mamãe estava morando comigo, ele já não estava mais morando nem com mamãe, Uhum. por causa da segurança. Meu padrinho tinha desaparecido um ano antes, já tinham desaparecido muitas pessoas. A gente já sabia do nível de torturas, era uma coisa muito dramática, muito assustadora. Uhum. A gente sabia de uma criança que tinha sido torturada para os pais confessarem. Então, era uma coisa muito assustadora. Então, a gente mantinha uma certa distância. Mas ainda, meu pai Mas aparecia. ainda tinha contato. Meu pai sempre... Quando ele deixa de aparecer, que a gente tem certeza Que dessa vez foi. que alguma coisa tinha acontecido de muito séria. Porque ele chegou aí para fora do Brasil.
Ele ficou 2 meses fora e voltou. Ele não conseguia ficar longe da família. Caramba. Ele poderia ter vivido, como muitos outros que foram e ficaram em segurança. E tudo isso com uma certa facilidade. Então ele voltou e ninguém pegou ele no aeroporto. Então deu uma sorte danada nisso Não, tudo. eles tinham alguns esquemas, né, para Uhum. isso. Eles tinham todo um... Meu pai era ator, né? Ele fazia maquiagem, ele fazia tipos, ele era uma figura extraordinária. Mas eu estava aonde? Eu me perdi agora. Que aí Veio o Gilberto, o Gilberto veio o voltou, Irã, e as o coisas Irã, aí o aconteceram. Gilberto foi embora, o Irã estava com 3, Aí a gente se separa mesmo um mas bom ainda tempo. 5 Aí anos, eu né? vou Então ainda temos mais É. 2 anos aqui para Exato. O Hermes Aí chegar. o Hermes a chegar. gente se separa mesmo. Aí eu vou para a televisão, eu fui trabalhar na cooperativa de dublagem, né? Então Cooperativa você de já estava dublagem. dublando aí. Você já tinha entrado. Eu não Talvez sei pelo que ano aí. Gilberto. Não estava não. Mentira minha. Eu fui trabalhar na agência da Célia Coutinho, agência de comercial, de Publicidade. produção, de publicidade. E aí, meu Deus do céu, é tanta história que eu não sei onde é que eu tô. Eu sei que aí é quando o Roberto vai fazer o Ricardo III, é quando a gente volta. Pela terceira vez. Aí a gente Ricardo volta III, e aí opa. eu já engravido logo de cara. E aí quando eu engravido de cara, ele vai embora. Porque ele entrou em pânico, né? Não tinha estrutura para um segundo Nem filho. ter mais um filho. Nenhum. Ele entrou em pânico e eu digo, pode ir, porque eu tenho uma coisa uma religiosidade interna muito profunda e jamais passou na minha cabeça tirar uma criança minha. Jamais. Foi uma coisa... Quase me mataram. Você é louca, sozinha, já tem um menino de 5 anos, como é que vai ser? E eu disse, dane-se. Eu estava fazendo uma novela, a novela era bonita, o título, Um Dia o Amor. E é engraçado que nessa novela, eu fiquei grávida na novela, e aí como explicar a minha barriga na novela? Eu fazia uma enfermeira, e era a enfermeira que atendia quem? Luiz Carlos de Moraes, que era o médico da novela. E aí o autor resolveu a minha gravidez do médico. engravidar. Ali. Às vezes podia ter resolvido ela ficar só no balcão, né? Passava o resto da novela só no Não, balcão. pois Ficou no é. lugar do escondida. multiverso, Não, aí o Hermes é filho. a cena do foi Luiz Carlos muito de Moraes. engraçada, porque eu vou ser testemunha contra o médico, né? Não me lembro mais dos detalhes, só sei que eu estou lá no banco de testemunha, e aí perguntam, e por que a senhora está aqui? E eu disse, porque eu estou grávida. E a câmera puxa e pega o barrigão. E aí veio o Hermes. 40 dias depois do Hermes eu já estava nativa, Nativa já de estava volta. fazendo Papai Coração. Porque aí eu não tinha mais nenhuma estrutura. E como é que faz com 2 crianças pequenas e tendo que... Como é que... Leva. Como é que faz? Filho. Essa resposta a gente Não nunca é? vai ter. Meu filho. Leva, fica Olha, lá. eu Eles tive- eu cresceram não posso- assistindo você? Eu não posso dizer que... Eu sempre fui muito abençoada, sempre tive muitos anjos ao meu lado, graças a Deus. Eu tive uma vizinhança incrível que me deu todo o apoio. Eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado. O Hermes estava com 20 dias quando eu saí para fazer meu primeiro comercial. Caramba. E aí, tinha que ter... Eu me lembro que foi muito desafiante, que ele estava mamando ainda, né? E eu fiquei um dia E inteiro você ia fora. passar. Eu fiquei um dia inteiro fora, eu não podia levar ele. Naquele tempo não tinha essa coisa, né? Então, foi bem desafiante. Mas tá aí, estão os dois aí muito bem, graças a Deus. Mas eles cresceram te assistindo? Eles cresceram te acompanhando nisso? Eles foram de Não. alguma forma influenciados por isso? Não, porque eu não levava eles, não. O Irã viajou comigo, na época que eu estava fazendo teatro de cordel, porque aí eu ia ficar, acho que 1 mês fora, e aí eu levei o Irã. A gente foi... Para onde, meu Deus do céu? Não me lembro. Sei que a gente viajou, foi para o Nordeste, alguma coisa, e aí o Irã foi comigo. Mas eu achei que não era legal aquilo, e aí não fiz mais. E aí eu comecei a deixar com alguém olhava, aí eu deixei de viajar, né? Parei as minhas viagens.
Eu fazia só o teatro enquanto estava aqui, televisão. Fazia coisas mais domésticas. E é por isso que eu fui parando de trabalhar. Foi aí que eu ia começar a virar vendedora, né? Porque eu não tinha disponibilidade de tempo. Coisas que ocupassem mais o horário comercial Exato. mesmo. Teatro era impossível na época. Em que momento vem a dublagem? E por quê? Você tem influência do Gilberto diretamente? Não, ou é o eu já lance do estava preciso me virar, tenho separadíssima. que Eu trabalhar? estava separadíssima, veio 2 anos depois que o Hermes nasce. Quer dizer que não teve interesse seu em fazer dublagem por conta do Eu Gilberto? tive logo no começo, logo depois que a gente se separou, eu ainda procurei, eu fui na IC até com o Gilberto. Pedi para fazer um teste, mas eu não fui aprovada. Como é que foi o contato da Zódia com a dublagem? Porque a gente sabe que a dublagem Eu tem um outro odiei. ritmo, um outro jeito de fazer, que já se fazia mais ou menos desse jeito lá atrás. Eu odiei. E a A Zódia primeira aqui? vez que eu vi dublagem foi logo que eu cheguei em São Paulo. Que a Laura Prado, que era uma atriz paulista que eu tinha conhecido em Recife, me levou. E aí ela me levou lá na IC. Gente, acho que vocês ouviram a história Do Nelson. do Nelson contando aqui. Eu vi. Eu acho vi que ele se eu contando. começasse nessa época também eu ia odiar. Nossa, Foi um choque, que porque desespero. eu vinha de uma televisão do emissor, a TV Jornal do Comércio, foi construída para ser a primeira emissora de televisão do Brasil. Era um negócio fenomenal. Quando eu entro na IC, aquela coisa meio escura, assim, aí eu entro no estúdio. Cara, eu queria sair de ré, assim, né? Eu sou muito fresca, eu gosto de cheirinhos, Mas você diz pelo ambiente físico, pelo psicológico ou pelo trabalho mesmo? Não, pelas coisas que estavam lá, assim, parecia um bando de zumbi, porque era tudo no escuro, um bando de gente sentada, tinha um banco, tinha gente sentada, tinha gente deitada no chão, assim, dormindo, aquele negócio preto, tudo preto, o pessoal fumando, era aquela nuvem de fumaça, assim, e cheiro de café, e eu fui fazendo assim, não quero, não gosto, e fui embora. Então seu primeiro contato foi abrir a porta e falar, não quero, e foi embora. Fui embora. Nem experimentou. Não, nem cheguei perto. Fiquei assustadíssima com aquilo. E aí eu volto depois de 76, e aí eu resolvo fazer um teste, porque a essa altura eu não podia fazer teatro, né? Porque aí já tinha um bebê. Uhum. O Irã já se virava um pouquinho, era mais fácil de deixar aqui e ali, mas o bebê era mais desafiante, deixar à noite. E aí eu vou procurar, pedir para o Gilberto, eu fiz um teste, mas eu não fui aprovada, não. Ele disse que eu até fazia direitinho, mas era muito complicado, até aprender. Acho que vem daí a minha vontade de ensinar, sabe? Os povos. Seria uma próxima pergunta, assim. Então, beleza, você entra na dublagem, vai ficando. Em Mas algum como momento é que a surge a do dublagem Brasil. rola? Como é que então... Calma aí. Se ali Vocês querem entrar no... Deixa- Não quer. Mas se não rola aquela hora, quando é que rola a dublagem? Quando é que acontece? E aí, engatando isso, já que a gente fala desse ambiente e essa coisa do quero ou não, porque é um ambiente muito esquisito, tem essa coisa do cigarro, do cheiro, o ambiente meio opressor, escuro e tal. E tem aquilo que o Nelson comentou, que eu também ouço de você a vida inteira, assim, que é a dublagem era tida como subarte, ninguém gostava, não tinha o glamour do palco, da televisão. Eu era atriz de então teatro, existia um né, preconceito. gente? Com certeza. Exato. Eu era atriz Aí, de teatro. beleza, você vai contar a tua trajetória na dublagem, mas em que momento surge essa ideia do vamos abrir uma escola de dublagem para atores e como é que isso se relaciona? Qual foi a mudança de chave nessa história? Bom, a essa altura eu já dublava, né? Eu penso um pouco nisso quando eu entro no Sindicato dos Artistas, por indicação de Hermes Baroli, que me indica numa assembleia para comissão, né? Foi ele que me botou na fria e eu terminei entrando no sindicato, virei diretora do sindicato por 5 anos. E como diretora do sindicato, eu comecei a procurar os estúdios para que os atores pudessem entrar na dublagem. E os estúdios não aceitavam atores. Eu dizia, mas gente, tem que ser ator para dublar. Não, o ator não sabe dublar. Ator não consegue dublar. Digo, como não consegue? Não, eles não sabem usar. Digo, faz um teste. Aí nós marcamos um teste na Megasom. Jorge Barcelos. Tá bom, já que você insiste, nós vamos fazer um teste. Manda o pessoal lá.
Eu mandei 100 atores Num dia. num dia para Eita. fazer teste. Eu soube outro dia acho que foi pelo Fábio Moura que ele entrou nesse teste. Ah, que legal. Eu legal. entrevistando o Fábio, se não me engano foi o Fábio Moura que foi fazer esse teste. Aproveitar só esse tempo, ó, entrevistando o Fábio Moura no Entre Amigos, No né? Entre Pra quem não Amigos, conhece ainda, no canal da do Brasil, além do Noir, né? Bora que Bora com o André e com a Ailton, tem o programa da Zódio, Entre Amigos, que é um bate-papo muito bacana, com uma conversa sempre muito profunda, com profissionais da área de dublagem, né? Então, corre lá depois para dar uma olhada nesse papo com o Fábio Moura e já resgata outros papos, que tem coisa muito legal ali. Ah, tem coisas muito legais mesmo. Mas foi muito engraçado que o Fábio me conta que ele vai fazer esse teste. Que legal. E aí eu não pude acompanhar. Agora eu soube que não foi nem um teste de dublagem. Mas isso não é mais anos 70, já é o quê? Isso já é 90. 90? Já é 90. Então você já tem a lei, A a lei é estabelecida, que é de 78 É. e tudo. Mas quando você diz ator não sabe dublar. Eu não digo. Quem Não, diz você, isso quando, era quando os você povos. diz que... Quem dublava, então? Como assim você A maioria desassocia uma coisa da outra? vinha do rádio. Sim, Né? A mas grande isso lá maioria. nos anos 60. Sim, mas ainda se mantém. Depois vem locutores. Vem muito locutor. E como demorava muito para você começar a dublar, o ator até dublava. Mas se ele tivesse. Como ele não tinha muito trabalho, ficava lá. Quem podia ter tempo, disponibilidade para ficar no estúdio, horas à disposição, e o cara olhava assim: quem é que está aí? Vem aqui você, faz isso aqui para mim. E aí, aos poucos, alguns atores entravam na dublagem. Uhum. Mas nessa base da disponibilidade total. Então se dissociava mesmo essa ideia. E ganhava pelo que fazia, né? Por anel. Uhum. Era muito complicado. Então se dissociava mesmo essa ideia do ator e do dublador. Completamente. Eu começo a brigar com isso quando eu entro no sindicato. E aí, quando eu soube pelo Fábio que esse teste para dublagem não foi um teste de dublagem, foi um teste de leitura. E aí o Jorge disse: lamentável, Jorge, eu só aprovei 5, só 5 sabiam ler. Um deles era o Fábio Moura. Um deles era o Fábio Moura. Só 5 sabiam ler. Eu digo: mas como assim ator não sabe ler? Eu não consigo entender isso, cara. É quando vem quando é que vem a história do Brasil, né? Eu tenho que voltar para a minha história pessoal, né? Em 90, se descobre a vala do cemitério de Perus, onde tinham inúmeros esqueletos que o administrador do cemitério disse que eram desovados pelo DOI-CODE e pelo DOPS. E aí, na descoberta desta vala, começa-se a descobrir que ali deve ter muita gente que a gente não sabia onde estava. Nessa mesma ocasião, por causa dessa matéria, é uma matéria na Isto É, que fala que um sargento do exército que servia no DOI-CODE fala que viu meu pai lá dentro e que meu pai teria sido torturado, morto, esquartejado e jogado no Rio Avaré. É a primeira vez que a gente tem uma testemunha que diz que ele morreu. A gente sabia, mas não sabia como que eles negavam. Claro. Né? Então, a partir desse depoimento, nós entramos com uma ação na justiça de responsabilidade. Que o Estado se responsabilizasse pela morte de papai. Essa ação sai 11 anos depois, sai em 2002, e aí eles nos pagam uma indenização, como se isso fosse indenizável, né? Mas mamãe só queria justiça, mamãe queria isso, 2 meses depois minha mãe parte. Então, você acha que ela ficou só esperando isso? Ela estava só esperando isso, com certeza. Para poder descansar. Ela se sentiu justiçada, né? Ela foi torturada, né? Ela esteve ao lado do meu pai a vida inteira. Mas aí eu recebo uma parte dessa indenização. E fiquei muito confusa. Sabe, para mim era um misto de dor e fazer o quê com a dor, com a morte do meu pai, sabe? O que é que eu faço com isso? Ficou na tua cabeça que era um dinheiro sujo, uma coisa ficou. assim? Nossa, eu tive que trabalhar muito. Muito louco, né? Porque você foi fazer o quê? Vou comprar um carro? Eu já fazia PNL, né? E aí eu fui mergulhar no The Money Clinic para tirar as crenças
todas que eu tinha de Limitantes, dinheiro né? sobre aquilo, porque era um dinheiro que sangrava na minha mão. Quando o Hermes vem com a proposta de fazer uma escola de dublagem. E aquilo me deu um E alívio o Hermes muito já grande. estava aí com quantos O anos? Hermes, já era, 18, já era 20, 20 e grandinho. pouquinho. Já trabalhava, já Já estava no mercado há Mas aí, muito tempo. consolidado, Isso- já era o ceia. Isso é em 2000, Aham. 2002. Aham. Isso veio em 2002. Então, 2002, Em o Hermes já tinha uns 2002. 26 anos. Aí você conta a idade dele porque é próximo Eu da tua, conto a né? minha eu e não- somos dois. por aí, O Hermes é mais velho do que eu. Que isso? Ah, O cara não tem medo do RH? Coisa. Mas aí já é pensando na do Brasil? Ou aí, Não tinha do Brasil. porque vocês começam Isso a começa no- ministrar isso- aulas em outro lugar antes? O Hermes começa, porque o Hermes começou a dar aula no Rio de Janeiro. A primeira turma do Hermes era Nil Marcondes, Marcos Pasquim, Olha aí. Wagner Torres também tá. como é o nome do menino? O Denis. Ai, esqueci o nome do outro menino. É o Eram Rio- atores do Rio. E o Rio de Janeiro que tinha uma outra relação com cursos de dublagem do que São Paulo. E quem leva ele para dar aula é o Hamilton, Hamilton Ricardo. que a gente costuma brincar que é o avô Da do avó do Brasil. O Hamilton Ricardo que convida o Hermes para dar aula, né? E aí o Hermes começa a dar aula lá. Quando ele vem para São Paulo, até a Marlene do Rio, Marlene Costa. a Marlene Costa é que diz, por que você não vai dar aula aí, não faz um curso aí? Porque São Paulo não tinha curso. Não tinha, ele tinha um histórico diferente, uma relação Não, diferente com São o Paulo curso, não né? tinha nada de curso. Tinha curso assim quando o estúdio estava sem trabalho, abria uns cursinhos, dava um mês, dois, voltava a produção, mandava todo mundo embora, não aproveitava quase ninguém do curso. Né? Não tinha essa estrutura, não tinha na cabeça de paulista, ninguém aprendia a dublar, se virava. Aí, já eu morando em Natal, o Hermes vem com esse papo. E aí eu digo, tá, vamos ver, como é que a gente faz? Diz, mãe, eu estou entrando na Lip Sync. E eu penso em abrir uma escola aqui. Você quer, vamos entrar junto na Lip Sync? E aí a gente abre o curso. Eu digo, vamos experimentar, né? É uma boa oportunidade. E aí a gente experimenta. Mas a gente era muito rígido, eu e o Hermes. Desde que Lip Sync já era uma escola. Não, A Lip Lip Sync Sync era um estúdio. estúdio. Era um Mas estúdio. então, isso não tem o dinheiro da indenização não é usado aí. É usado para entrar de sócio na Lip Sync. Ah, vocês eram de sócios. Para entrar de sócio na Lip Sync. Mas aí o nosso projeto era preparar ator. Era mostrar que ator podia dublar. E a Lip Sync queria ganhar dinheiro em cima do curso. Então, eles panfletavam na rua. Quer dizer, era para todo mundo entrar. E aí bateu um conflito ali muito grande e nós saímos. Quanto tempo durou esse O curso? Hermes montou todo o estúdio, todo o curso, fez, acho que pouquíssimo tempo, uns 4 meses, 5 meses, não ficou não chegou a Nem um ano. nem um semestre, eu acho. Foi muito rápido a nossa passagem. E aí nós saímos e ficamos, né, pensando o que fazer, como fazer. Aí vem, a gente experimenta. Eu talvez tenha ficado um pouco mais. É que eu não gostava daquele povo e eu acho que eu encurto o tempo. Deve ter ficado mais Um tempo. aninho, pelo menos. Um né? ano, deve ter sido, porque eu não gostava. Porque vocês começaram e terminaram as turmas que começaram. Teve gente mas que era até pouco entrou no tempo, era uma mercado, né? experiência pequena, eram 4 meses só, a gente ainda não tinha um projeto. Uhum. Quando a gente pensa em abrir o nosso espaço, a gente sai definitivamente da Lip Sync, vamos abrir o nosso espaço. Aí eu digo, mas o que a gente sabe sobre o estúdio de dublagem, Hermes? A gente sabe dublar. E aí eu me lembrei do Sérgio Moreno, que tinha feito comigo há pouco tempo, dentro da Lip Sync. Eu me senti muito grata, porque ele foi fazer um trabalho e a Lip Sync tinha alguns problemas técnicos. E o Sérgio ficou à disposição do estúdio, assim, muitas horas, à noite, mais de 10, o estúdio estava, sabe? E ele ficou numa boa Para terminar o trabalho. para terminar o trabalho. E eu fiquei com aquela imagem do Sérgio. Eu digo, vamos chamar o Sérgio, que o Sérgio entende mais, e além de ele ter contatos com clientes, porque a gente não tinha nada, a gente sabia dublar.
Mas a ideia de vocês era criar uma escola ou era criar um estúdio que também fosse uma escola? A princípio a gente tinha que abrir um espaço, Uhum. né? Então, chamamos o Sérgio para a gente Mas abrir a um estrutura espaço. até então sempre foi essa, né? Eram estúdios que davam aula, né? Sim, Então o você foco precisa da sim. estrutura do Tanto estúdio. que o estúdio montado, e que foi o Sérgio Moreno que fez o primeiro estúdio da gente, eu falo para ele que eu tenho essa gratidão por ele até hoje. Ele passou a noite lá, foi ele que montou a primeira sala de aula do Brasil, e abrimos com a escola. Primeiro trabalho nosso, no dia 29 de março de 2005, foi a turma do Comod. Olha só. Turma número 1. A turma número 1. Há 20 anos. E hoje a gente está na 300 e... Eu não lá vai sei, eu não pedrada. conto. 331 eu Começou dei a aula semana. essa semana, a turma 331. Então, 330 turmas depois, nós estamos Nossa aqui Senhora, falando. 20 anos se passaram. E aí a gente começou com a escola, que era o que a gente sabia e tinha, enquanto o Sérgio foi buscar clientes para a dublagem. Nós tínhamos um estúdio só. Uhum. Então, naquele mesmo estúdio, a gente dava aula e gravava. A princípio, tanto que era um estúdio aberto, era um live estúdio, né? O técnico ficava dentro do estúdio. Uhum. Tá, mas tem uma coisa que ainda não está claro para mim. Ave O Maria. que ele mudou quer na cabeça da Zódia? Daquela coisa do não gosto deste ambiente, ou dublagem é uma subarte, para chegar neste momento de investimento e falar, é isso que eu quero fazer, eu quero montar Acho uma que escola foi- para atores. Acho que foi minha E raiva. onde é que entra a indenização do teu pai nessa história? Em tudo. Tudo que eu tinha foi lá. Sim, porque é só para a gente entender qual foi a... Eu acho que isso faz muito parte, inclusive, da missão dos valores da do Brasil até hoje, né? Mas o que mudou aí dentro para chegar nesse momento? Primeiro, eu acho que foi o desaforo de dizer que ator não sabia dublar. Isso ficou entalado em mim quando eu estava no sindicato. Então você queria colocar A ator. minha queria- luta sindical era muito forte naquela época. Eu me lembro que o Hermes uma vez foi entrevistado na Silvia Popovic. Ele estava fazendo teatro e perguntaram para ele, como é ter uma mãe que trabalha no sindicato? Ele disse, é um horror. Porque a primeira peça que ela vai fiscalizar é aonde eu tô. Não é? Mas foi ele que te colocou lá. Pois é, não mandei. Ele me pôs, agora teve que pagar a conta. Porque realmente, porque eu sou muito radical em algumas coisas, então eu acho que realmente eu começo em casa. Né? Então, realmente, onde meu filho estava era onde eu botava o olho maior, se estava tudo certo, se estava tudo Pra ninguém, legal. também ninguém poder falar nada. Exatamente, exatamente. Para ninguém dizer, o filho dela faz e tudo bem. Não, meu filho, onde meu filho está, tem que estar certo. Aí isso ficou muito entalado. Como ator não sabe dublar? Porque eu não me conformava. E eu realmente, e o pior é que é verdade, né? Eu não me conformava porque eu aprendi a ler em peça de teatro. Então, minha primeira leitura era interpretativa. Uhum. Como é que um ator não sabe interpretar? Eu nunca soube fazer a tal da leitura branca. Nunca soube fazer isso. Porque o meu teatro veio do teatro amador, onde você pega o texto e já entende o personagem e já faz. Para mim era muito simples isso. E aí eu descobri que não é tão simples assim. Realmente, principalmente o ator que vem de escola, eu acho. Processos. Que vem com processos laboratórios e não sei o quê, né? Ele não consegue ler, ele não consegue se apropriar de um texto. Acho que o trabalho é menos intuitivo, ele é menos... Eles joga menos. intelectualizam tanto, complica tanto o trabalho do ator. Tem tanta técnica Tem envolvida tanta- que tem- o primeiro que nem- é o período da leitura, depois você vai trabalhando camadas, né? É que Até nem chegar no respirar, né? desenvolvimento. Que o pessoal diz, respira pelo nariz, respira pela barriga, pela costela. Quer dizer, o cara termina, né, termina tendo uma crise de asma porque não sabe por onde respira. E interpretação, escolas de teatro terminou virando uma coisa meio assim, onde as pessoas se perderam nessa... Porque eu acho que primeiro você pega o talento e depois você elabora o talento. Né? Eu acho que teatro deveria ir por aí. Pegar o talento e aí sim você limpa, você burila. Uma vez alguém me disse que a escola de teatro não vai criar ator nenhum se o cara já não for um ator desde que nasceu. Pois é, exato. Ou você burila talento.
Você não faz talentos. Mas as escolas estão aí para ganhar dinheiro. Então, tem muita gente que sai da escola, e eu tive aqui na do Brasil alunos que não sabiam ler. Sim, sim. Juntar duas letras. Não é que não sabiam ler, interpretar. Não sabiam ler mesmo. É de fato, eu tive que dar a mão para o palmatória. É só que eu disse para ele, então eu vou ensinar ator a ler. Por isso, aí entra a nossa diferença na do Brasil, né? Porque quando o Hermes monta o curso, quando o Hermes cria esse projeto, que na verdade é a realização do sonho do meu pai, porque meu pai sempre dizia que a revolução se fazia com educação e formação profissional. Olha aí. Então, é aí que eu entro com... E aí fecha o ciclo. Exatamente, é aí que eu fecho o projeto. Tudo que eu recebi da herança de meu pai está naquilo que ele sonhou um dia. E é meu filho quem faz esse projeto. Olha aí. Eu acho isso magnífico. E você entrou de cabeça, você achou que não, é isso mesmo que a gente quer, é isso que a gente vai fazer e vamos pra frente? Não, eu fui aprendendo devagar, não sabia nada, cara. Ou você achou Primeiro, que ele estava louco no começo? Imagina virar empresária. Imagina, quando eu sempre fui sindicalista, virar De empresária. repente está do outro lado da negociação. Mas eu não estava, porque dentro do Brasil, nós tínhamos a sede paulista da ANAD, que era a Associação Nacional de Artistas em Dublagem, que brigava pelos direitos conexos. Olha aí. E que fim levou isso? Pois é, aí o Sérgio Maurizoli já não dá certo. A gente aqui está falando com o cliente e a gente aqui está brigando com o cliente. Há um conflito de interesses não vai aí. dar certo aqui dentro. Você pode continuar, mas não vai dar certo. Aí eu tive que tirar a Nádia do Brasil. E depois tirar o Sérgio da Brasil. É. Mas ele continua aqui no meu coração, tenho muito carinho. Não o por Sérgio isso, é um eu tô querido. brincando. Ele continua muito querido. Inclusive eu gravei com ele esses dias, ele mandou um beijão e falou com muito carinho da do Brasil. Ele tem essa lembrança também Ele com muito sabe afeto. que ele né? botou muito sangue aqui dentro. A gente foi um sonho junto. Sim. O que dividiu foi a visão de futuro. Uhum. As visões empresariais. Empresariais, exatamente, porque o nosso foco não era ganhar dinheiro, era realizar aquele projeto. Que até o Nelson dizia para mim, você é burra, Zádia. Imagina, tem que pedir DRT para fazer curso, você tá louca? Você tem que ganhar dinheiro, tem que dar curso. Quem quiser não entra no mercado, o problema é de quem não entra. Eu digo, não é honesto fazer isso. Então, essa minha rigidez, que de certa forma é uma herança paterna, porque meu pai era um homem muito ético, Uhum. né? Minha mãe também muito rígida, foi o que fez a nossa diferença. E, de certa forma, é o que traz a do Brasil esses 20 anos. É muito desafiante, às vezes as pessoas entram na do Brasil e gostam e curtem, mas será que não dá para fazer diferente? Não! Não. Como não? Não é assim que se faz mais. Eu digo, aqui é. Aqui continua sendo. Muito legal. Então aproveitar esse momento para dizer o seguinte, você que está aí, que ainda não conhece o trabalho da do Brasil, cara, corre no site para dar uma olhada lá, dá uma zapeada no nosso canal, tem muito conteúdo bacana, muitos vídeos legais, como eu já falei do Entre Amigos, o Bora Que Bora, o Quero Ser Dublador, enfim. É um pouco dessa história que a gente está contando aqui, né? São 20 anos de muita luta, né? Por parte de todo mundo. E muitas Muitas pessoas que foram chegando, agregando. A gente já produziu muita coisa legal aqui. Mas é isso, é uma escola de dublagem para atores. Então, não dá para não falar dos cursos. Eu sei que a gente faz pouco isso, devia fazer mais. Corre no site da do Brasil que você vai ter acesso às informações. E se tiver dúvida, procura a gente na rede social, a gente conversa. Tanto que a gente, durante muito tempo... quando abriu, como não tinha os cursos de dublagem, a gente tinha uma vaga em cada turma para atores Bolsistas, que né? estavam dublando e que não tinham tido a oportunidade de aprender nada, já dublavam, para aprender técnicas específicas, para burilar o seu talento. Para reciclar. Para reciclagem mesmo. Era uma vaga gratuita. Olha só. Nós tivemos vários profissionais que no maravilha. mercado. Tanto o Mauro Castro mesmo Castro, teve. Roberto Leite, O Mauro Alaudi. Castro fez uma entrevista comigo, onde ele fala que participou do Legal. curso. Muito legal. A Clarícia Bujanra Sim. foi Olha nossa só. aluna.
É isso, gente. Tem cursos presenciais, tem cursos remotos, tem curso livre, tem curso para atores, tem muita coisa legal lá. Eu só queria puxar esse gancho aqui, aproveitar essa pausa, né, nessa história, para dizer o seguinte. Não sei se o Gui vai gostar do que eu vou dizer, porque ele queria fazer outra pergunta. Não. A gente tem alguns quadros dentro do Noir, e um deles é um quadro de leituras, onde geralmente a gente pega algum mangá, o pessoal da Panini, que inclusive apoia o nosso quadro aqui, então eu queria mandar um abraço pro pessoal da Panini, pra gente fazer uma leitura de um mangá ali, né? Saquei tudo. Não, você não faz ideia do que Eu não posso ler porque eu tô sem óculos. Cadê? Não, o seu óculos é fixo, tá no teu zóio. Não, eu tenho... Eu queria dizer o seguinte, Panini nos perdoe, hoje a gente tem uma coisa diferente. Nós temos esse livro aqui, lançado pela Scortese Editora, Scortetti, né, 2 Cs, italiano, Aberta para Balanço. Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Primeiro livro de poesias da Dona Zódia. Com a capa de Bruno Sangregório. Volta pra cá. Observem esse detalhe. Cuidado, né? Dá um close na capa, cara. Mostra esse desenho. Tá bem bonito. Foi muito legal, eu gostei muito de fazer. Mas a gente quer fugir um pouco do nosso formato habitual e te propor que você escolha um poema, qualquer um, de sua preferência, e faça essa leitura pra gente, pro pessoal que tá acompanhando a live. Eu não sei se eu escolheria. Eu vou, quem sabe assim. Olha aí. Eu Assim, abri. só vai. Abriu e pegou ali pro Random. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Será que eu consigo ler? Vamos ver. Eu tenho que ler pra lá, né? É pra lá. Vamos ver se eu consigo ler, gente. Eu tô sem óculos e realmente fica desafiante. Chama Perdoando. Eu me perdoo por todas as dores sentidas, todas as alegrias esquecidas, por todas as vezes que amei tão profunda e intensamente que não mereci crédito, por todos os sorrisos desperdiçados, pelos gestos de carinho no vazio, pelas palavras não compreendidas. Eu me perdoo por ter acreditado que o amor era genuíno, espontâneo, por achar inconcebível lutar por amor. Eu me perdoo pela profunda gratidão sentida por todos que por mim passaram. Eu me perdoo pela ira contida e implacável de um imenso amor latente. Amor que fala a ouvidos moucos, amor que estremece a terra em convulsão para ser sentido. Amor que rasga entranhas como vulcão, chicoteia e destrói como furacão para ser percebido. Amor carinhoso como o beijo do mar nas ondas na praia, doce e meigo como o alvorecer, suave e delicado como um beija-flor. Eu me perdoo por ter tanto amor para dar e pouca paciência para compreender que o outro tem seu próprio jeito de amar. Ainda assim, continuo a me perdoar. A gente ainda acha esse livro aqui? Sim, acabei de fazer a segunda edição agora. Olha aí. Então, segunda edição, reformatado, bonitinho, né? Sim, foi revisada. Tem até um poema novo pro Samuel, meu netinho querido. Olha aí. Peraí. Tem neto agora? Eu tenho 3 netos. Isso vai ficar pro papo do Gilberto, porque os netos são dele também. Do neto. São 3 netos. Que eu acrescentei na edição revista. Eu acrescentei um poema pro Samuel, que é o filho do Hermes, que chegou agora. Olha só. Neto americaninho. Um americaninho que já chora em inglês, Olha é um que barato. bonitinho. Ai, que maravilha. Zó, nesse tempo todo, e aí vamos voltar um pouquinho ali o teu período na dublagem e tudo mais. Teve alguma coisa, alguma coisa te marcou? Você gostava de fazer aquilo?
Foi um período prazeroso para você? No começo foi muito desafiante. Eu não gostava muito, não, porque eu não conseguia entender aquele troço. Era muito complicado. O processo? O processo de eu não poder criar, eu não concordava com a interpretação que estava na tela, né? Aquelas coisas assim de ator, né? Que veio do teatro e, mas por que ela faz desse jeito? Eu faço melhor. Foi bem desafiante no começo. Depois eu fui me apaixonando, mas eu realmente me apaixonei a partir de começar a dar aula. Que aí eu comecei a descobrir que ali tinha arte, que era importante sentir o que estava acontecendo. Me apaixonei dirigindo Cavaleiros do Zodíaco. Mentira. Por incrível que pareça. Que eu achava um horror quando eu via o Hermes ensaiando em casa. E gritando. Me dá sua força, pega azul. Pega azul. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, que diabo é pega azul? Para com isso, é Pégaso. Ah, mãe, você não entende? Não, não entendo mesmo. É Pégaso, não é. Aí, graças a Deus, aos pouquinhos ele foi mudando. Aí ele chegou a fazer o Pégaso, porque Pégaso era triste. Eu não gostava daquilo, não. E algum trabalho que tenha te marcado, ou que te lembre mais, ou que lembrem mais que você fez, que o pessoal venha comentar com você? Olha, as pessoas lembram de muita coisa que eu não tenho a menor ideia. Porque eu nunca, como eu venho daquela geração de teatro que achava que dublagem era subarte, eu entrava, fazia e ia embora, nunca perguntava para onde ia passar, se ia passar, se nem não ia atrás ia. de saber, Não de via, ver. não assistia. Às vezes eu estava vendo televisão, de repente dizia, nossa, sou eu? Sou eu, é minha voz. Eu não sabia onde, nem quando, nem como, nunca me interessei muito. Só tem um trabalho que não é um trabalho de atriz, é um documentário que foi logo no começo da Lip Sync, inclusive, que nós fizemos esse trabalho, que ficou para mim, foi muito forte, que foi o Fahrenheit 9/11. Sobre o atentado, Sobre o aliás, Torres Gêmeas. atentado que eu fiz a senhora Laila, que é uma personagem real, Uhum. né, que o Michael Moore teve a felicidade de encontrá-la no começo, quando ele estava começando a fazer o documentário. Ela é assim, uma ufanista, né, daquela que põe a bandeira americana na porta, como quase todos os americanos. Eu estive lá e vi que tem bandeira em todo lugar, né, eles são muito ufanistas. Apaixonada pela América, né? E ele tem a felicidade de acompanhar essa mulher. O filho dela vai para a guerra no Vietnã e não volta. E ele grava essa mulher no primeiro instante, até quando ela vai para frente da Casa Branca e cobra a vida do filho, né? E realmente foi incrível dublar aquela mulher. Foi bem desafiante. Na hora que ela recebe a carta, ele filmou ela recebendo a carta do governo americano dizendo da morte do filho. E quando ela vai para a Casa Branca, aquilo me tocou muito, talvez pela minha história. Relaciona né? bastante, E né? foi muito forte, que foi bem desafiante dublar, e eu terminei em prantos. Foi bem, o Hermes me dirigindo, Olha só. foi fácil não. Um trabalho. Mas é um trabalho muito bonito. E um trabalho que te marcou? E um trabalho que as pessoas te procurem ou venham falar com você sobre? Tem algum que a galera, principalmente hoje com internet e tudo mais, que o pessoal vem atrás, fala, pô, Olha, eu lembro de você. tem um trabalho muito lindo, que é o Scooby-Doo. A Márcia. A Márcia. O Snoopy. O Snoopy. Snoopy. O Snoopy. Scooby-Doo, o É Snoopy. outro cachorro. É outro Esse cachorro. O Snoopy. Isso lá na TVS. Que foi feito na TVS há milênios atrás. E foi feito de uma forma muito sem grandes objetivos, sim. sem grandes pretensões, mas com uma direção brilhante do Gastaldi, né? O Gastaldi era um grande diretor de teatro, inclusive. E o Gastaldi conseguiu fazer cada um dos personagens, ele foi desenhando. Eu não posso dizer que eu criei a Márcia, eu acho que é uma criação do Gastaldi. E foi uma dublagem que ficou histórica. Ficou, eu lembro muito de assistir esse... Né? Fez parte da minha infância. Virou um clássico, né? Foi muito interessante, porque depois foi redublado. Várias e várias vezes. Pois é, mas ainda as pessoas ainda falam dessa dublagem.
A outra também foi uma coisa bem despretensiosa, que foram os tokusatsus, né? Quando os tokusatsus chegam, que a Você gente estava faz... envolvida ali com Eu estava essa época. na Alamo, né? E aí, ai meu Deus, gente, vamos fazer isso. Ai, vamos, é o que tem, gente. Vamos lá, vamos fazer. E de repente virou clássico também, Sim. né? Então, A tem Beniquiba, né? a Todo mundo Beniquiba entra. Todo do mundo lembra. Jiraiya, a Madame M, do Good Five, acho. Eu não sei o nome deles, O não. Google só- Five. Google Five. Google Esse Five. eu não lembro, né? E- Essa essa eu adorava fazer, porque ela tinha alergia à criança. Ela chegava perto de criança, o nariz ficava vermelho. Era uma delícia, mas ela não é muito famosa. Aposto que o pessoal do Tokusatsu aí conhece bem, e vai comentar aí embaixo aí muitos outros trabalhos que a Zódia fez e que a gente talvez nem lembre, talvez nem ela lembre. Com certeza, eu não lembro não. Eu peço até desculpas, porque não me peça para eu fazer, porque eu não tenho a menor ideia do que eu Você não fiz. lembra? Então não ficava guardado, você não ficou, lembrei, putz, uma fala que você fez ali e essa fala fica Não. ecoando na sua cabeça De depois. jeito nenhum, nada, essas coisas então de grito. De grito, Imagina, pelo amor de Deus, eu fiz a Medeia. Não me pede que eu não sei a menor ideia do que ela falava. Tem um desenho que eu fiz era Estúdio A, era o nome do estúdio que eu gravei, a direção do Flávio Dias, que é a Ratinha Valente, que... A Haru, né? Comentou A contigo esses Haru, dias. cada vez que ouve minha voz, lembra. É um DVD. Eu tenho esse Foi DVD. só pra home video, então, não Foi foi só pra para TV. home video. E a Haru disse que quando me Alguém ouve, vai lá olha e que vê. coisa louca. E realmente ele é muito bonitinho. Foi uma direção linda O Flávio é maravilhoso, né? É um grande ator de teatro, Sim, um grande sim. diretor de teatro. E quando ele dirige, pelo menos quando ele me trabalhou nessa gravação, foi um cuidado muito lindo. E aí, sei lá, eu acho que é o cuidado do diretor, Sim. né, que faz com que o trabalho termine se tornando um clássico. Com certeza. Acho que com certeza tem muito a ver com o diretor. Os diretores precisavam ter mais atenção à sua responsabilidade nesse Porque aspecto. às vezes a produção ela é muito boa, mas se a dublagem não chega naquele nível de qualidade, ela pode acabar com a distribuição. Sim, levando da em conta que o obra, né? ator tem muito pouca informação sobre o que ele vai Sim, fazer. sim. Quer dizer, se o Aham. diretor não me dá a linha do que ele quer, Sim. não me diz qual é o personagem, como deve ser, E é eu entender não vou a fazer. parcela de responsabilidade da dublagem dentro desse processo no final, né? Porque assim, acho que essas obras que viram clássicos, como você falou, muito em função da dublagem também. O Chaves não seria o que é se não tivesse a Com dublagem que certeza teve. que por mais absurdo. Ninguém ia Sim, ver porque aquilo. é insuportável. Mas a dublagem é linda, é fantástica. E você ainda pensa numa época em que você não tinha opção. Hoje as pessoas assistem dublado por opção. Sim, naquela Porque época tudo querem, era porque dublado na TV gostam. aberta. Senão você não tinha opção. Você sabe que nos Estados Unidos começaram a dublar agora. Porque eles não sabiam que era dublagem. A maioria da produção era americana. Era americano, eles refaziam. Eles tinham dinheiro e refaziam a produção de fora. Agora não, agora vem de fora. E o povo americano não gosta de legenda. E não quer entender. Então começaram a dublar. É um mundo novo para o americano, olha que loucura. Sim. Pois é, por muito tempo a dublagem deles ficou restrita a animes. Sim. É porque não é só a dublagem, né? Agora eles estão tendo acesso a outros conteúdos de outras nacionalidades. E é tão nacionalidade, interessante que a Eles direção de refilmavam, dublagem começa a ser descoberta agora. É. Agora, há pouco tempo, teve lá não sei como é que chama, um evento para diretores de dublagem, discutindo a dublagem para a stream, acho que foi até uma produção, Da Netflix, eu da acho. Netflix. E a palestra de abertura foi dada pelo Hermes Baroli. Olha só. Porque eles estão descobrindo ele- mais o Hermes. Exato, porque Quer dizer, ele ele foi é lá o- se meter. Exato, por isso ele foi recebido assim, porque ele era o cara que entendia Ele daquilo. virou referência lá fora. Lá Muito fora legal. ninguém sabe o que é isso. Os caras estão aprendendo na marra. Sensacional, dona Zódia. Muito legal esse papo. E aí, levando em consideração essa história toda, os 20 anos do Brasil, tudo aquilo que você aprendeu nesse processo e esse aprendizado em relação também a paixão pela dublagem, que foi uma paixão aprendida, né? No começo não tinha essa vontade de fazer, hoje você ensina as pessoas a fazerem. E aí esse retorno do fã, né? O Snoopy, a Medeia, a Beniquiba. Eu quero que você olhe para aquela câmera e dê um recado final para quem está chegando agora, para quem
ainda acha que, apesar da ameaça da inteligência artificial, por exemplo, ainda dá para continuar investindo em dublagem? O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que a arte é essencial no ser humano, é básica. E a dublagem é uma arte muito especial, porque ela torna viável, ela torna acessível obras de qualquer lugar do mundo. Hoje nós podemos assistir produtos coreanos, chineses, africanos, tem coisas lindas, inclusive, da produção africana. Eu tenho assistido umas coisas incríveis, mal dubladas, mas tenho assistido. Mas torna acessível, mesmo mal dublado. Mas quando é bem dublado, é maravilhoso. Qualquer um vai entender uma boa obra de arte quando ela é dublada. Porque, afinal de contas, cinema não foi feito para ser lido, né, gente? Enquanto eu baixo minha vista para ler a legenda, eu estou perdendo o trabalho do ator. A dublagem é essencial para que o filme, o cinema, as obras audiovisuais tenham acessibilidade. Qualquer pessoa analfabeta, tenha problemas de visão ou apenas queira assistir uma obra por inteiro, vai ter acesso através da dublagem. Olha aí, olha aí. Não precisa falar mais nada, né? É por isso que a gente faz o que a gente faz. Porque eu acho que a gente tem primeiro o vislumbre, a gente mais, né? Do fã, aquela coisa de ver de fora, e a nostalgia, e o trabalho da minha infância, E aquilo que vocês pegou. são cria da do Brasil, E a né? gente Vocês vai aprendendo cresceram diariamente aqui. eu acho que é uma paixão que vai e volta, assim como a sua lá atrás com o Gilberto, de coisas que a gente vai reaprendendo a gostar. E apesar dos desafios que são muitos que a gente vai encontrando no processo, realmente é uma coisa muito louca, né? Muito mágica. E eu acho que o contato com o público, o contato com o fã, o carinho que as pessoas têm com o nosso trabalho é uma coisa indescritível. Porque mostra que nós realmente estamos no caminho certo. Nós estamos chegando em você. E esse é o nosso objetivo. É isso. Né? Zó, obrigado. Obrigado pela visita. Obrigado, Zó. Neste humilde podcast. A casa é sua, volte Mentira! sempre que você quiser. Vai ter vinho. Opa, eu gostei desse vinho, viu? Então só terminar aqui falando mais uma vez dos nossos amigos da Open Mic, da Bueno Vinhos. Mas se você procurar Open Mic, né? Open Mic, o microfone aberto, Tá enfim, aí, ó. você encontra a rede social, é muito bom. Gente, o espumante deles Frisante deles é é incrível. mágico. Estavam junto com a gente na final do QSD, né? Foi muito Além legal. da Open Mic, tá aí com a gente também a Panini, que a gente já mencionou no momento aí da leitura. A Da Panini, Piticas. Piticas. O pessoal aqui, ó. ó. Eu sempre erro essa mão, meu Deus. Eu não sei que mão que eu tenho É aqui. que você tá olhando pra tela, cara. Eu tô, Pensa eu não sei. Na cabecinha Eu não do sei. negócio aí. E a Max Racer? Eu não me acerto com esses A espelhados. cadeira mais confortável, Não é? Tá não, boa? gente? Pra não é- aguentar 2 horas de papo, Nossa tem que ter a cadeira Senhora, confortável. 2 horas já? 2 horas. Porca Por aí, miséria. quase isso. Tomara que vocês estejam aí, continuem aí. Gente, obrigado Zó mais uma vez, obrigado Gui, valeu você que acompanhou esse papo. Se quiser ouvir mais histórias, ver mais coisas aí das ódios, deixa nos comentários. Esse episódio não foi ao vivo, foi gravado, não tem problema. A gente vai sempre revisitar esses comentários para fazer uma triagem, de repente abrir caixinha de perguntas lá no Instagram. E quem sabe a gente volta para um outro bate-papo aqui, um 2.0, para a gente continuar, porque são muitas histórias e tem muita coisa para falar. Muito tempo, né? Porca miséria. Obrigado, Zó. Já é? É isso aí. Valeu, Bruno. Valeu Até semana você. que vem. Beijo pra todo mundo.